Olá, tudo bem? Como estamos? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Nós estamos fazendo nossa escola bíblica a partir de casa. Não vamos dar o nome de escola bíblica dominical, obviamente, porque não necessariamente você vai ver esse vídeo no domingo, mas nessa época de crise, hoje, especificamente hoje, nós estamos numa quarentena. Enfim, nós precisamos de fórmulas e métodos para a gente poder estudar a palavra de Deus e manter os nossos estudos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Então a gente vai continuar o nosso estudo sobre a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Nós fizemos alguns estudos introdutórios e nós tivemos algumas informações. A partir dessas informações, nós vamos seguir os nossos estudos, certo? Então vamos lá, vamos para as nossas informações nesse estudo bíblico de hoje. Primeiro, a gente precisa entender que qualquer texto, qualquer que seja o texto, ele precisa ser lido e precisa ser entendido. Não adianta nada você pegar um texto qualquer, numa língua qualquer, e passar o olho naquelas letras, isso não vai significar nada para você. A comunicação ela só faz sentido se a emissão, a mensagem e a recepção dessa comunicação ela for completa. Ela não pode ficar pela metade, ela precisa ficar completa. Ela precisa ter início, precisa ter meio e precisa ter fim. Aliás, a resposta daquele que recebe a informação, que muitos chamam de feedback, ela é muito importante para a gente poder entender se essa mensagem ela foi bem colocada, se ela foi uma mensagem bem dita e bem recebida. Por isso a gente precisa entender o que a gente lê. Não adianta a gente pegar um texto, por exemplo, e ler ele de qualquer maneira. Esse texto vai ser como se estivesse em outro idioma. Por isso, é muito importante saber se tem uma forma correta de estudar a Bíblia. Lembra, meus irmãos, que nós estamos falando da revelação divina, da revelação de Deus para as nossas vidas. Essa revelação, ela nos traz muita informação preciosa para a gente. Então, a gente precisa parar, refletir. Existe uma forma correta de eu me sentar à frente dessa revelação e estudar de forma coerente o texto bíblico? A resposta é um sonoro sim. Existe uma forma correta de se estudar a Bíblia. E é disso que nós vamos falar hoje. Como que a gente inicia o processo de estudo do texto bíblico? A primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, é que você precisa comparar algumas traduções, algumas versões da Bíblia. Você precisa compreender as palavras. Algumas traduções da Bíblia, elas são muito rebuscadas, elas são traduções muito bonitas, mas, de fato, muitos de nós não conseguimos entender o que está sendo dito. Não adianta nada, meus irmãos, você pegar o texto mais belo, o texto mais eficaz, mais eficiente do mundo, que é a Bíblia, e ler numa versão que você não entende. Muitas vezes, se você estiver lendo em português ou em inglês, o resultado vai ser o mesmo. Nós precisamos entender o que estamos lendo primeiro em nossa língua. Então, compare as versões. Tem a Almeida, NVI, NVT, King James, não importa. Pegue uma versão, compare com outra versão, compare traduções do texto bíblico para você chegar ao entendimento daquela mensagem. Você precisa compreender o que está sendo dito. Você precisa compreender o que foi escrito. Senão você não vai ter compreensão nenhuma do texto sagrado. O texto sagrado, por mais inspirado que seja, ele foi escrito no idioma que ele foi escrito. E se ele foi traduzido para o seu idioma, o nosso Deus, ele pede para que você compreenda essa tradução. Até porque, meus irmãos, quando você compreende o texto bíblico, você tem total noção até do que está sendo dito no púlpito. Você sabe se o púlpito está ou não está de acordo com a palavra de Deus. E é uma boa ferramenta de percepção, uma boa ferramenta bereana de conclusão do texto bíblico. Então, o primeiro exercício que eu peço para que você faça é ler mais de uma versão da Bíblia.
Se você não tem dinheiro para comprar mais de uma versão da Bíblia, não tem problema. Nós temos bons sites e bons aplicativos de smartphone que você consegue baixar mais de uma versão do texto bíblico. E assim você consegue comparar essas versões com bastante propriedade até. Tem muita versão boa, irmãos. A Bíblia em português tem versões extraordinárias, tá? Então, olha só. Quando você for pegar essas versões, meus irmãos, entendam o seguinte: existem tipos de tradução. As Bíblias em português contêm o mesmo conteúdo? Eu lancei essa pergunta. O que você acha? Nós temos Bíblias traduzidas de forma literal, Bíblias transliteradas, nós temos versões bíblicas, versões revistas e paráfrases. Será que isso tudo diz a mesma coisa? Será que nós estamos com o mesmo conteúdo bíblico? Se nós temos uma nova versão internacional, uma Almeida Corrigida Fiel e uma nova tradução na linguagem de hoje, será que nós estamos falando do mesmo conteúdo bíblico? Então, para isso, hoje nós vamos também entender qual é e o porquê dessas diferenças entre a escrita, dos textos em português. A primeira coisa que nós vamos ver é isso. O que é uma tradução? O que significa algo que foi traduzido? É simples. Tradução é o simples fato de passar uma mensagem de uma língua para outra. Essa mensagem ela pode ter uma adaptação. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Alguém falar, na Bíblia nós temos, percorreu a distância de um sábado. Essa era uma distância comum na época, mas não é comum para hoje. A gente entende mais ou menos 1,5 km, 2 km. Então, a tradução ela pode dizer, sem medo de errar, que ao invés de percorrer determinada distância, e essa determinada distância ser uma distância comum para quem escreveu, ela pode pegar essa distância e trazer para a realidade de quem vai ler. Isso é uma tradução. A tradução pode ser tanto do texto original para o texto que vai ser lido, como voltar do texto lido para o texto original. Qualquer uma dessas formas significa tradução. Mas nós temos também a tradução literal. A tradução literal ela respeita tudo com exatidão. Por exemplo, a distância de um sábado. Os pesos e as medidas, algumas fontes de informação, elas são colocadas no texto exatamente conforme aquilo que foi dito no texto original. A tradução literal ela não se importa em tentar localizar para o leitor aquilo que foi colocado por aquele que escreveu. Ou seja, nós temos, dentro do modelo de tradução, uma tradução literal. Pegar o texto conforme foi escrito e colocá-lo na língua que será lida conforme foi escrito. Outra forma também que nós temos é uma transliteração. A transliteração ela não ajuda muito o leitor que não conhece o idioma original. Vocês já viram, meus irmãos, como é que se escreve em hebraico, em japonês, em grego, em chinês? Aquelas letras que não fazem sentido para a gente. Transliterar é pegar cada letra, cada ideograma e tentar botar no nosso fonema. Não significa que vai colocar em português. Por exemplo, você pega uma palavra em japonês, sei lá, arigato, eu não conheço japonês, mas ela tem lá seu ideograma todo colocado da maneira japonesa de se expressar. Simplesmente vai colocar embaixo arigato em português. A, R, I, G, A, enfim, e por aí vai. Isso não é uma tradução. Transliterar é isso. Você pegar um termo e colocar aquele termo naquela língua e escrever no fonema que será lido. Por exemplo, nós temos na Bíblia ágape. A palavra ágape, ela é do inglês agapé e foi colocado, agapau, e foi colocado em português, só simplesmente transliterado, não foi uma tradução para amor, até porque o grego ele tem algumas palavras para dizer o que é amor. Um exemplo de transliteração é o termo ágape, que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Temos também a versão, que é uma tradução a partir de uma tradução.
Por exemplo, as Bíblias em português tendem a ser versões, porque ou a gente partiu do inglês ou do latim, por exemplo, que foi uma das primeiras traduções. A gente não partiu das línguas originais. A gente partiu da King James, a gente partiu da Vulgata Latina, a gente partiu de traduções para chegar ao nosso idioma. Então, uma versão é uma tradução para uma terceira língua. Hebraico, aramaico e grego para uma língua específica, a Vulgata Latina, por exemplo, e a partir da Vulgata para uma outra língua. Então, uma versão é uma tradução a partir de uma outra tradução. Mas nós temos também uma outra forma de versão, que é a versão revista. Essa versão revista, ela é uma análise da versão, ou seja, pega-se a versão e compara a versão não com a tradução da língua que já foi traduzida, mas com a primeira. Ou seja, você pega a nova versão transformadora, por exemplo, da Mundo Cristão, a NVT, e você compara não com a tradução que ela se inspirou, mas com a tradução primeira, com aquele primeiro texto bíblico, e você faz uma revisão do texto. Tá bom? Nós temos também a paráfrase. A mais famosa que nós temos é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, mas tem a Bíblia Viva, tem algumas Bíblias que elas não tentam fazer uma tradução específica. Ela tenta traduzir uma ideia do autor. Ela tenta te mostrar o que o autor quis dizer para aquele povo. Pega a interpretação que aquele povo teve e tenta colocar para você. Aí vem a pergunta, o que está certo e o que está errado? A gente precisa ser muito criterioso nesse sentido. Depende do ponto de vista. Eu penso que uma paráfrase, ela me atrapalha. Ela não é boa para o meu estudo, porque o autor está colocando uma interpretação no texto que pode falhar no sentido macro. Porque quando você coloca no texto original, quando você dá um peso, quando você faz põe um superlativo nesse peso, se você não entender o que está acontecendo naquela região, simplesmente traduzir esse peso para o meu cotidiano pode não responder de forma eficiente. Mas para quem está começando a ler a Bíblia, que não tem conhecimento bíblico, que não tem familiaridade com os textos bíblicos, a paráfrase é muito boa, porque essa pessoa ela vai conseguir, de forma mais simples e fácil, entender alguns pontos bíblicos que não são tão fáceis assim de entender. De qualquer maneira, ter uma tradução, uma versão e uma paráfrase para compararmos o texto é uma excelente ferramenta de estudo. Há de se dizer que é o mesmo texto. Nós não estamos falando de textos distintos, mas são só diferentes na sua forma de escrita, não no conteúdo. Nós não estamos falando de conteúdos diferentes, nós estamos falando de formas diferentes de se apresentar um texto. Certo, meus irmãos? Tudo tranquilo até aqui, né? Acredito que sim, não estamos falando de coisas tão complicadas. Então, olha só, irmãos. Como entender, então, sabendo que existem alguns textos que são diferentes, como que nós vamos fazer para compreender o que está escrito? Então, a primeira coisa que eu te peço é identifique as pontuações do texto. Isso é primordial. E aqui entenda o que eu estou dizendo, por favor, para não parecer nenhum tipo de heresia nem nada. Leia a Bíblia, quando você estiver estudando, leia a Bíblia ignorando os versículos. Passe por cima deles, finja que eles não existem no texto. Você precisa observar parágrafos e pontuações. Você entendendo esse bloco de texto, a frase completa, você vai conseguir compreender melhor e ter uma melhor interpretação do seu texto. O seu texto ele passa a ser um texto comum, um texto como esse que nós temos nos livros. Os versículos, eles são bons? Eles são bons para a gente poder decorar alguns pontos na Bíblia, né? É como se fosse um endereço, como se fosse um CEP na Bíblia. Mas
o ideal, quando você estiver estudando a Bíblia, é você ignorar os versículos, observar os parágrafos e respeitar, de fato respeitar, as pontuações. Eu vou deixar um pouquinho aqui para os irmãos conseguirem tentar identificar na sua Bíblia parágrafos e pontuações. Conseguiu ler? Conseguiu achar? Pode abrir em qualquer página, não se preocupe em abrir numa página específica. Pode ser um salmo, pode ser no Evangelho. Abre a Bíblia no meio, em Salmo, um pouquinho para frente, Isaías, e você vai conseguir identificar os parágrafos e as pontuações de sua Bíblia. Tá bom? E assim que se estuda um texto, tá bom, meus irmãos? É a melhor forma. Outra coisa que você pode fazer é perguntas ao texto. Por exemplo, quem escreveu esse texto que eu estou lendo? Para quem esse texto foi escrito? Para que esse texto foi escrito? Vou só dar um exemplo. Todas as cartas de Paulo, aparentemente, são respostas. Então nós sabemos, Paulo escreveu a carta X, escreveu para um povo X, escreveu porque recebeu uma informação, queria que esse texto fosse lido para corrigir um problema, e esse texto foi escrito dessa maneira. Foi uma prosa? Foi uma parábola? É um salmo? É um provérbio? É uma história? O que é isso? O que está sendo escrito? Então a gente sabe, tem essa imagem aí, é um canal muito bom de se seguir, eu sigo no Instagram, é o Brother Bíblia Arte. Ele é genial, esse camarada ele é genial, um irmão em Cristo que Deus deu um dom absurdo para ele, ele consegue transmitir com desenhos de forma muito lúdica e criativa informações que nem sempre são tão fáceis de nós compreendermos na Bíblia. Olha esse exemplo aqui do Mar da Galileia. Olha como é que ele fez em um texto pequeno, né? Numa informação, ele fez isso. Ele fez mais ou menos várias perguntas. Olha só, o que é o Mar da Galileia? É um lago de água doce na Palestina que também foi chamado na Bíblia Mar de Quinerete. Aí tá lá o Números 34:11, Lago de Genezaré, Lucas 5:1 e Mar de Tiberíades, em João capítulo 6, verso 1. Mar é igual a lago. Aí ele vem. A palavra grega traduzida por mar também pode significar lago. Tem a profundidade, que são 48 metros. E depois ele fala que é uma tempestade. Então você tem uma total ideia do que está sendo dito com uma figura simples. Fica uma dica para os irmãos. Sigam ele no Facebook ou Instagram, não sei qual é a mídia social que os irmãos mais se agradam. Mas fica uma excelente dica de um irmão, de um servo de Deus, que Deus tem usado de maneira maravilhosa para que a gente possa entender o texto bíblico. Então faça essas perguntas, a gente chama isso de exegese, tá? Entender os motivos deste texto. Existe um grupo hoje no mundo que diz que o texto não é do autor, diz que o texto é do leitor. Eu acho isso uma bobagem, para te falar a verdade. Porque como posso eu pegar um texto milenar, o texto mais novo que nós temos na Bíblia tem ser quase 2000 anos. Como é que eu posso pegar esse texto e ler como se ele fosse escrito hoje? Ler como se esse texto fosse escrito para minha percepção, para minha leitura? Não, eu não posso pegar uma carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas e aos Coríntios e imaginar que essa carta foi escrita por um cidadão que mora em Vila Velha e ter a minha interpretação livre disso. Eu sou contrário a esse tipo de interpretação de qualquer texto, não só do texto bíblico, qualquer texto, como Divina Comédia, qualquer um, pega qualquer texto antigo. Não dá para você ler um texto e se apropriar do texto e ignorar o autor e ignorar o primeiro receptor dessa mensagem. Eu não acredito que essa é a melhor forma de ler a Bíblia. Mas essa aqui que nós estamos colocando, você tentar compreender todo o contexto que fez parte desta escrita, eu acredito que é a melhor maneira de se interpretar a palavra de Deus e qualquer outro texto antigo. Qualquer um. Se você pegar, na verdade, uma mensagem
que eu troquei com a minha esposa nessa semana e não entender quem eu sou, quem é a minha esposa, onde que eu estava, o que eu estava fazendo, você não vai sequer entender se eu estava com bom humor ou de mau humor, né? Então é muito ideal, é muito importante a gente conseguir compreender o mais próximo possível do contexto, tá bom? E por final, meus irmãos, nada disso faz sentido na Bíblia se eu não conseguir saber como eu aplico esse texto na minha vida. E se você passou por todas essas etapas de forma eficiente ou de forma prática e conseguiu passar por todas essas etapas, você vai conseguir de fato entender como que você vai aplicar esse texto que você acabou de ler na sua vida. Pensa, meu irmão, você lê Josué. Aí Deus fala, entra ali na terra e mata todo mundo. Meus irmãos, como que você vai aplicar esse texto na sua vida cristã, prática, se você não tiver ideia do que estava acontecendo naquela época, do porquê que aquilo aconteceu daquela forma? Como que você vai aplicar os salmos na sua vida? Como que você vai aplicar as inúmeras verdades bíblicas na sua vida se você não compreendeu os porquês desta mensagem? Nós só vamos conseguir aplicar o texto bíblico na nossa vida se nós compreendermos o porquê, o motivo. Como diz o professor Girafales, causa, motivo, razão e circunstância desse texto. Se nós conseguirmos aplicar o texto bíblico nas nossas vidas, nós como cristãos, nós conseguiremos mudar o mundo. Aí você pode falar, Cis, para que mudar esse mundo se Deus vai destruir tudo? Eu te digo, meu irmão, se Jesus fosse voltar amanhã, se ele dissesse para mim, eu volto amanhã, isso não é óbvio que não vai acontecer, mas se ele dissesse, eu volto amanhã, meus irmãos, eu plantaria uma árvore hoje, eu não jogaria papel no chão, eu trataria o meu próximo de maneira digna e honrosa, para que Deus possa destruir o melhor mundo possível. A minha preocupação não é ajudar Deus a construir um novo céu e uma nova terra. Nós devemos aplicar as verdades do reino de forma eficiente, prática e verdadeira na vida dos nossos irmãos. Fiquem todos na paz e na próxima aula nós vamos falar sobre alguns tipos de escrita. Como foi escrita a Bíblia? Poesia, parábola, profecia. Quais são as diferenças? Conto com a tua presença. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.